Romantismo. No Brasil, esse movimento inicia-se com Gonçalves de Magalhães e a publicação, em 1836, do livro Suspiros Poéticos e Saudades. Em fins do século XVIII, com a publicação do romance Werther, da Alemanha, Johann Wolfgang Goethe torna-se o escritor que marca o nascimento de um novo movimento literário, o romantismo. Isso ocorre em pleno clima de impacto da abdicação de Dom Pedro I e se liga intimamente ao processo de independência do país. O romantismo desenvolveu-se, assim como a maioria dos outros movimentos, com o objetivo de superar o movimento anterior, que nesse caso era o classicismo. Veja no quadro comparativo a seguir um resumo das características de cada um dos movimentos. No classicismo, o modelo era clássico. No romantismo, não havia modelo fixo. No classicismo, as ideias eram universais e no romantismo, individuais. No classicismo, a poética era fixa e no romantismo, os versos eram livres. Classicismo dava ênfase à racionalidade e o romantismo dava ênfase à sensibilidade. No classicismo havia objetividade e no romantismo subjetividade. Outro modelo do classicismo era o paganismo, enquanto que no romantismo era o cristianismo que servia de modelo. As famílias abastadas da época tinham condições de enviar seus filhos à Europa graças ao impulso econômico dado pela mineração. Esses jovens tinham a missão de buscar nas terras do primeiro mundo as soluções para os problemas brasileiros. Essa época foi marcada pelo processo de industrialização que modificou as relações econômicas, pelo sentimento de nacionalismo e pela exaltação à pátria. No Brasil, existe uma grande diferença entre a poesia dos diversos autores românticos. Isso trazia a necessidade de dividir essa fase em 3 gerações. Primeira geração era a nacionalista. Exalta a natureza, o passado histórico, o herói nacional, o índio. Seus temas estão impregnados de sentimentalismo e religiosidade. Seus maiores representantes são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Segunda geração, geração do mal do século, impregnada de egocentrismo, pessimismo, desilusão e tédio. Seu tema preferido é a fuga da realidade, a idealização da infância perdida. Entre seus representantes estão Casimiro de Abreu e Fagundes Varela. Terceira geração, a condoreira, caracterizada pela poesia social e libertária. O termo condoreirismo tem relação com o condor, a ave que habita as cordilheiras e é símbolo de liberdade. Seus representantes são Castro Alves e Tobias de Macedo. Veja a seguir um trecho da poesia libertária de Castro Alves e perceba as características da terceira geração de poetas românticos. Quem cai na luta com a glória, tomba nos braços da história, no coração do Brasil. Moços, do topo dos Andes, pirâmides vastas grandes, vos contemplam séculos 1000. Os romances. No final do século XIX, o romance veio ao encontro dos anseios da sociedade culta e como consequência da urbanização das cidades. O Rio de Janeiro, por exemplo, seio da aristocracia rural, dos jovens estudantes e daqueles que buscavam entretenimento, tornou-se cenário de inúmeros romances da época romântica. Esses romances marcam seu estilo pela descrição minuciosa dos costumes urbanos, das amenidades do campo e da realidade romântica com a qual o público se identifica imediatamente. São exemplo dessas obras Memórias de um Sargento de Milícias, Inocência e A Moreninha. Nessa categoria, José de Alencar, nascido no Ceará em 1829, foi o grande representante do romance brasileiro. Alencar transferiu-se para o Rio de Janeiro ainda criança e frequentou as tramas políticas de seu tempo através da convivência com o trabalho do seu pai, senador do Império. Elegeu-se deputado federal e chegou a ministro da Justiça. Essa experiência serve para marcar sua obra literária com tendências sociais e políticas. Seus personagens escravocratas
proprietários rurais, monarquistas, que davam vida às suas histórias, refletem a sua visão de mundo. Alencar mostra a sociedade carioca de sua época, apontando algumas mazelas da cidade, tais como intrigas de amor, as desigualdades sociais, mas fazia isso com uma pitada romântica, o final feliz. Os romances 5 Minutos e A Viuvinha são exemplos dessa mentalidade. Além dos romances urbanos, Alencar escreveu romances históricos como As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates. Romances regionais como O Sertanejo e O Gaúcho mostram a relação entre o homem e seu meio. Romances rurais e indianistas focalizam, cada um a seu modo, o meio rural e o nacionalismo. Foi, aliás, com romances indianistas que ele se popularizou, e sua obra, ao escrever Guarani, Iracema e Ubirajara, teve uma grande visibilidade. Já entendi!